qual que vai ser o assunto do vídeo de hoje? Materialismo histórico. Então, é sobre isso que eu quero tratar. Eu estou no capítulo 6 deste livro chamado História do Pensamento Econômico, do Hunt Sherman. E o capítulo 6 diz o seguinte: as doutrinas socialistas e a teoria econômica de Marx, de Karl Marx. No vídeo passado eu fiz uma introdução aos tópicos que quero tratar nesse capítulo. E hoje, então, vamos tratar sobre materialismo histórico, que é um texto bem extenso aqui no capítulo. E eu vou ter que dividir em 2 ou 3 vídeos para a gente conseguir explorar melhor, né? O livro este aqui é um pequeno livro apenas de introdução. Lembrando que eu não sou marxista, não sou socialista, muito menos marxista. Mas como eu comecei esse livro, e eu sei que na economia de modo geral, depende da faculdade que você entrar, o pensamento dominante é marxista, pelo menos na história do pensamento econômico. E aí, então, mesmo que de forma introdutória, não concordando, eu estou trazendo e construindo essa playlist aqui. Espero poder encontrar um livro muito mais sério, né, muito mais robusto, teoricamente, para continuar a construção dessa playlist depois que eu finalizar com o pensamento marxista como introdução. Então, é um livro que tem esse viés, tá bom? Que se estiver assistindo esse vídeo, já esteja ciente disso. As doutrinas socialistas, a teoria econômica de Karl Marx. Karl Marx é de 1818, né, o seu tempo até 1883, foi o mais influente de todos os socialistas. Isso eu já mencionei no vídeo passado. Vamos entrar direto no tópico de hoje, que é o materialismo histórico, que é o seu método, né? Vamos entender um pouco melhor. Marx encarava a grande maioria dos socialistas do final do século XVIII, ou seja, até 1800, até 1900, deixa eu ver, até 1800 na verdade, e princípio do século XIX até 1900, como filântropos honestamente indignados com a exploração desumana que acompanhou o desenvolvimento inicial do capitalismo, principalmente aquela fase do capitalismo industrial inglês. A despeito, então até aqui nós já percebemos que Marx considerava esses socialistas, porque nós temos que lembrar que o socialismo ele é maior do que o marxismo. O marxismo é uma vertente do socialismo. Eu já tratei em vídeos anteriores aqui do canal sobre pensadores socialistas pré-marxistas, ou seja, socialistas como Charles Fourier, Henri de Saint-Simon, né, Joseph Proudhon, entre outros. E aí o marxismo é uma vertente, ou Karl Marx é um socialista que criou sua teoria socialista. Então Marx encarava essa grande maioria de socialistas anteriores a ele como filântropos, apenas honestamente indignados com a exploração humana daquele período do capitalismo. A despeito da admiração que muitos lhe inspiravam, qualificou-os com certa ironia de, abre aspas e fecha aspas, né, socialistas utópicos. Então essa ideia de socialismo utópico partiu do próprio Marx com relação a todos os seus anteriores. Julgava ingênua e quixotesca a sua convicção de que transformariam a sociedade apelando para a racionalidade e a sensibilidade moral da classe educada. Então esses socialistas anteriores eles tinham um pensamento menos radical do que Karl Marx, apesar de que muitos deles eram radicais, Joseph Proudhon, que o diga, entre outros, mas para você ver como Karl Marx é absolutamente radical, né? Ele aqui traz essa ideia de que o socialismo utópico traz esse defeito de que ele pode convencer e transformar a sociedade por meio apenas da sensibilidade moral e da classe educada. Os homens educados, na sua opinião, pertenciam geralmente às classes dominantes e, portanto, deviam sua posição, sua prosperidade, o refinamento de sua educação e de seus conhecimentos aos privilégios inerentes ao sistema capitalista. Consequentemente, fariam tudo o que estivesse ao seu alcance para perturbar esse sistema. Para perpetuar esse sistema, aos poucos, os poucos heréticos e humanitários que entre eles jamais constituíam uma força com disposição suficiente para levar a cabo a transição do capitalismo para o socialismo. Karl Marx então realmente acreditava, como todos os socialistas, nessa ideia de que o capitalismo ruiria e viria algo melhor depois que ele dá o nome de socialismo. Marx tinha uma fé inabalável no advento do socialismo, mas essa fé não se apoiava em uma confiança cega na racionalidade e na humanidade dos homens de cultura, como era o caso dos socialistas utópicos. Era outro tipo de fé, né? Mas não essa na razão. E sim uma análise profunda das leis do funcionamento do capitalismo. Segundo Karl Marx, as próprias contradições e antagonismos internos do sistema capitalista ocasionariam inevitavelmente a sua destruição. Karl Marx baseou seu estudo da sociedade capitalista numa abordagem histórica que ficou conhecida como materialismo histórico.
Karl Marx procurou simplificar as complexas relações de causa e efeito que interligavam as múltiplas facetas dos sistemas sociais, isto é, a teia de ideias, leis, crenças religiosas, costumes, códigos morais, instituições econômicas e sociais presentes em todos os sistemas sociais. Tal simplificação, julgava ele, lhe permitia focalizar a sua atenção sobre as relações verdadeiramente fundamentais que determinavam a direção geral em que se movem os sistemas sociais. Então, o método dele faz uma análise dos sistemas sociais. A base deles, todo o conteúdo que forma a base do sistema social. Embora todas as instituições sociais e tradições intelectuais estivessem relacionadas umas às outras, compondo uma trama complexa de relações de causa e efeito em que cada componente afeta e ao mesmo tempo é afetado pelo outro, Karl Marx afirmava que a base econômica da sociedade, ou o modo de produção, exercia, então veja que a visão dele é estritamente econômica, né? Exercia a influência mais poderosa sobre o conjunto, determinando as demais instituições sociais, assim como as diversas modalidades de pensamento, inclusive o religioso. Então, para ele, toda área toda parte do tecido social, do sistema social, tem no fundo uma explicação ou um modo de produção que determina e que influencia todo o conjunto. O modo de produção compunha-se de dois elementos. Vamos saber então. Primeiro, as forças produtivas e segundo, as relações de produção. As forças produtivas englobavam as ferramentas, as fábricas, os equipamentos, o conjunto de habilidades e conhecimentos adquiridos pela força de trabalho, os recursos naturais e o nível tecnológico. As relações de trabalho, por outro lado, constituíam as relações sociais em que os homens mantinham entre si, em particular a relação de propriedade ou não propriedade que cada classe de homens estabelecia com os meios de produção, implicando determinada forma de repartição dos frutos da atividade produtiva. O conjunto do sistema econômico ou modo de produção foi denominado por Karl Marx base ou infraestrutura. Então, esse conjunto do sistema econômico, o que compõe o modo de produção, que é um modo de produção que está constituído entre relações de trabalho e forças produtivas, ele chamou de infraestrutura. As religiões, a ética, as leis, os costumes e as instituições sociais compõem o que ele chama de superestrutura. Então você tem a infraestrutura, que é a economia, o modo de produção, composto por relação de trabalho e forças produtivas. E por outro lado nós temos, ou ele coloca na sua teoria, a superestrutura, que refere-se às ideias, as religiões, a ética, a lei, e a infraestrutura determina a superestrutura. A economia é a base de tudo. Não obstante o modo de produção e a superestrutura interagirem numa relação recíproca de causa e efeito, o modo de produção constituía a base sobre a qual se erguia a superestrutura. Por conseguinte, na relação causal, partindo da base econômica e agindo sobre a superestrutura, prevalecia sobre a relação causal agindo em sentido contrário. Último parágrafo do vídeo de hoje, que eu não quero que ele fique tão extenso assim. Karl Marx, para Marx, a ideia de que a base econômica determina de maneira absoluta... Peraí, deixa eu me achar direito aqui. Karl Marx, a ideia de que a base econômica determina de maneira absoluta e rígida todos os aspectos da superestrutura é incorrer numa inexatidão grosseira, que, infelizmente, acontece com frequência. No entanto, ele realmente afirmou que o modo de produção, tomado isoladamente, constituía o determinante principal não só da superestrutura existente, como também da direção para a qual tendem as mudanças sociais. No próximo vídeo, então, farei uma breve revisão do que foi dito hoje e continuarei a leitura desse texto sobre o materialismo histórico. Eita, meio engripado. Fico por aqui, dá uma olhada no vídeo anterior, onde eu fiz um apanhado geral dos principais tópicos que eu gravarei aqui no canal sobre as doutrinas socialistas e a teoria econômica de Karl Marx. Vou desligar manualmente a minha câmera.